Boa noite, pessoal do tênis de mesa virtual do Brasil. Último jogo de hoje, categoria A, TED contra Gibitar. Jogaço que eles fizeram no torneio passado, vale vaga para semifinal contra o Reinozawa. Então, quem passar daí vai ter uma pedreira pela frente aí, que é o Reinozawa, na semifinal. Vamos dar uma olhadinha se os atletas já estão na sala. Já Ô, estão, maravilha. Boa noite, meus queridos. boa noite, jovem. Divirtam-se aí, bom jogo para vocês. Comecem a hora que quiser, sem pressa nenhuma. Fechou. Quer fazer um pouco de fora? Tá. É contigo. Ah, eu tô meio quente aqui. Só ver mesmo o ping. Eu acabei de entrar. Não, é contigo, pô. Você que manda. Vamos aí, vamos aí. Tava comendo meu jantarzinho agora. Delícia. Mal, Tô mal, mal, desculpa. pronto para apreciar sem moderação esse jogo aí, que tem tudo para ser um jogo fantástico. Deixa eu Bom, tirar minha cara feia daqui e vamos colocar o nosso contador de batida, né? Vale muito a Boa. pena ficar de olho no nosso contador de batida na coluna do meio, que é a coluna de giro, de spin, né? Deixa eu colocar ele aqui certinho. Pronto, já está ali do nosso lado direito. Porque as bolas que o Ted ataca, ele ataca com muito giro dos dois lados. Então é muito interessante de ver o quanto chega de giro, né? Essas bolas sempre, como é que o Gibitar vai lidar com isso, né? eu tava aqui pensando, caraca, como é que o Ted joga mesmo? Ah, mal. Como que tá de joga? Mal. Não foi bem isso da última vez, hein? Você deixou, cara. Ai, ai. Tô disposto. Aí é contigo. Se você falar que tá pronto, a gente manda ver. Beleza. Hoje eu vou jogar na arena, sem ser no Mixed Reality. Vamos ver como é que vai ser. Cara, eu acho melhor. Eu acho melhor. Sei lá, a Você quer sensação, jogar sabe? ranqueada, Ted? Ai, caramba! Força do hábito, mal! Aí, ô Vlad, cara, já quer me roubar um Zelo? Eu não, eu vou perder um Zelo hoje. Pô, e Pois não dá é. pra confiar em mim? Eu Ué, sou um tu que idoso botou aqui. no Ranked? Foi mal. Nem, mano, piloto automático, velho. De boa, Zé, tá brincando. Nossa, Bom, cara, ia ser que nem o dia que eu joguei caneta, velho. Eu ia jogar sem ver. O microfone que estava fechado para mim, não sei Vamos se lá. vocês ouviram, eu falei que não dá para confiar nesses caras. Ele tá de, pô, não dá. Gui, eu vou mutar o meu. Então, antes, bom jogo, cara. Boa sorte bom aí. jogo, meu irmão. Tamo Vamos lá. junto. Valeu, Vlad, pela transmissão. Valeu, Vlad. Vamos lá, queridos, vamos com tudo aí, deem um show pra gente aí, que a gente quer ver o melhor nível que a gente tem no tênis de mesa nacional, né? Esses dois representam esse nível, com certeza. Vocês vão ver ó, muito efeito nos saques do TED. Vai ver os dois saques acima de lateral para baixo, para a esquerda, né? Perto de 60 de giro, o que é um absurdo. Qualquer coisa acima de 35 de giro de saque por baixo já é um saque forte, né? E os dois estão sacando ali, o Ted na casa de 50 e pouco, de novo, né? Mais um saque, quase chegando a 60 de rotação. E o Gibitar sacando aí também acima de 40. E essa pode ser a tônica do jogo, hein? O Ted atacando com efeito e o Gibitar controlando no bloqueio, esperando uma oportunidade para acelerar a bola. Excelente ponto entre os dois agora, né? Que rally técnico. Variação para a direita ali dentro da mesa do Gui, mas o Ted estava esperto, passou a bola pesada, não deu chance para o Gui atacar rápido.
Boa jogada agora do Ted, né? Sacando rápido ali na paralela. Ele sabe que o Gui não é um jogador necessariamente muito agressivo, jogador mais de controle. Então ele sabe também que sacando longo, o Gui não vai necessariamente atacar muito forte as primeiras bolas. Então o Ted pode de repente jogar em cima disso também, sem a preocupação de ter que sacar curto o tempo todo, né? Já ganha o primeiro set aí, o Ted. Dá pra ver que eles estão se estudando ainda, né? Olha como gira essa bola do Ted. Gira muito, né? Excelente sequência do Ted. De novo, três ataques fortíssimos. Precisou de três bons ataques para conseguir fazer o ponto, né? Quanto mais longo forem esses ralis, lógico, melhor para a gente que está assistindo, né? Mas teoricamente melhor para o Gui Bittar, que é um jogador que controla bem as ações e tal. Mas o Ted também é um jogador de regularidade, né? Só que é um jogador de regularidade que joga à base de força, né? Fazendo mais giro na bola. Então é mais esforço para o Ted. De novo, duas bolas para a direita ali do Gui, depois uma abertura de bola lá do outro lado. Excelente variação, né? O Gui é mais versátil nesse jogo curto do que o Ted. No geral, tem variações, tem colocação de bola, né? Tem um domínio ali do jogo curto, que eu diria que é ligeiramente melhor que o do Ted. O Ted também faz um jogo muito bom dentro da mesa, pesado, mas é um jogo mais pesado mesmo, né? O Gui consegue fazer mais variação. Agora entrou bem nessa bola o Ted, né? Viu que a bola do Gui ficou curta ali, um pouquinho alta, pulou, avançou, fez a finalização. Enquanto a abertura de jogo do Gui gira na casa de 100 giros por segundo, as do Ted ficam acima de 120, né? É uma diferença relevante, né? O Ted realmente tem muita capacidade de estar com quatro match points aí já para o primeiro jogo do Ted. O Ted tem uma característica muito fácil, gira muito fácil a bola, né? E finaliza 11-6, 11-6. Estava 6-6 Aguinha? esse set, hein? Tava 6-6, ele fez 5 pontos seguidos. 1-0 pro Ted. E é engraçado o Ted, porque eu acompanhei bem o começo deles, né? De todo o pessoal lá do Citar, ele, o Rodrigo Léo. E o Ted, desde o início, desde o primeiro dia, conseguindo girar muito forte já a bola. O que na física antiga do jogo era ainda mais eficiente, né? Aí, felizmente ou infelizmente, sei lá, mudou a física de uns meses para cá, o jogo ficou um pouco mais rápido, a trajetória da bola ficou um pouco mais parecida com a vida real e o giro de bola passou a ser um pouquinho menos importante, porque a velocidade agora é mais relevante do que era antes, né? E rally bonito agora mais uma vez dos dois. Um saque com um pouco menos de efeito agora do Ted. Normalmente ele gira esse saque com o dobro de efeito, na casa de 50 e pouco. Esse saque de backhand do militar gira bastante também. Consegue raspar bem a bola. Excelente combinação de ataque do Ted na diagonal, depois fechando na paralela.
Essa bola que ele tentou agora meio que contra-atacando a abertura do TED é possível, mas é uma bola muito difícil de fazer, ainda mais fazendo pivô ali na diagonal do backhand. Essa bola gira muito, sai muito da raquete, escapa muito a bola por causa da quantidade de spin. Eu faria um bloqueio mais reto, mais rápido, para tentar tirar o tempo do TED e depois talvez pensar em contra-atacar. Essa é uma das diferenças do tênis de mesa real para o virtual. Mais uma vez, será que vão ter mais um 11-6? Essa diferença do virtual que você é mais difícil de ler o efeito, porque você está vendo o avatar da pessoa, mais um 11-6 com um belíssimo ataque com muito giro do TED. Então, além de ser mais difícil de ler o efeito, né, porque você não está vendo o que o adversário, o corpo real do adversário fazendo esforço, o som da bola também é igual, tanto faz se você gira ou se você não gira, você vai escutar o mesmo som, então também dificulta. E a física do jogo permite que você faça efeito um pouco mais fácil do que na vida real. A bola gira um pouco mais com um pouquinho menos de esforço que na vida real. Ainda precisa botar força, usar bastante alavanca do corpo, mas ela tende a girar um pouco mais. Então, por exemplo, se um jogador na vida real, tá aproximando aqui os números, né? Faz um ataque na casa de 100 giros por segundo, talvez com o mesmo esforço no virtual ele consiga fazer um ataque de 120, 130, né, giros. Só um chute mais ou menos aqui, né? A gente não tem mesmo esses dados, mas isso é uma convencionado, assim, todo mundo concorda, né? Que realmente no virtual a gente consegue fazer mais giro com um pouquinho menos de esforço. Deu sorte ali, o Gui quase salvou o TED. Agora um belo ataque do Gui. Você vê que não gira tanto, né? Girou abaixo de 100, mas foi tão bem colocado, com um ritmo, né, de bola bom, que acabou pegando o TED desprevenido ali no bloqueio. O Júnior, tudo bom, Júnior? Está aqui no chat com a gente perguntando se então na prática é mais difícil jogar no virtual. Essa é uma boa pergunta, Júnior. Mal Depende mesmo. muito. De Eu boa, acho que Sede. depende muito do estilo do jogador. Eu diria que para ler efeito, nos dois é difícil, mas no virtual você tem menos dicas para ler o efeito do que você teria no real. E como ler o efeito é provavelmente a parte mais difícil de todo o tênis de mesa, então sim, tem fundamento talvez dizer que o virtual seja mais difícil. Nesse aspecto, pelo menos, né? No aspecto de velocidade, no aspecto de fazer finta Bom para jogo, Gui, bom jogo. jogar, né? Às vezes você simular que você está sacando de um jeito, mas está sacando de outro. Isso, o real é mais fácil de fazer esse tipo de jogada, né? De enganar um pouco mais o adversário. Então depende muito. No fim das contas, são dois esportes diferentes, o virtual e o real, né? Baseados nas mesmas coisas, as regras praticamente as mesmas, mas têm características diferentes. Então, nem todo estilo do real é fácil de trazer para o virtual e vice-versa, né? Os dois dependem de treino e de dedicação. Atletas que se dedicam aos dois ao mesmo tempo têm, às vezes, uma certa dificuldade de se adaptar ao tempo de bola quando vai fazer a transição de um para o outro, né? Então, digamos que a pessoa treine, sei lá, 3 vezes, segunda, quarta e sexta no real, terça, quinta e sábado no virtual. Que bola fez agora o Gui, entrou mais agressivo nesse terceiro jogo. O Gui precisa da vitória, né? Então, esse tipo de transição do virtual para o real, muitas vezes o jogador precisa de um tempo para se adaptar com a sensibilidade da raquete, principalmente, com a trajetória da bola, né? Que é ligeiramente diferente. A sensibilidade da raquete pode ser bem diferente, né?
Que bola agora, hein? O Gui muito agressivo. Ele já entendeu que tá difícil de segurar os ataques do Ted, né? Então ele tá indo pra cima. Tem que arriscar mais o Gui, tem que ser um pouco mais agressivo mesmo, atacar um pouco mais dos dois lados, botar o Ted sob pressão, fazer o Ted afastar um pouco mais da mesa. Tá tentando, né? Tá indo pra cima, o Gui realmente tá tentando abrir mais. O único cuidado, que bola agora do Ted, hein? Um contra-ataque, isso não foi um bloqueio, né? Tem que tomar cuidado só o Gui, que a bola do Ted é pesada. Então, realmente, ele tem que abrir o ângulo ou fazer mais força, porque são bolas pesadas de atacar. Tem 5 set points agora para ganhar o seu primeiro set no jogo. O Gui Vitale já fecha logo no primeiro. Primeiro set que o Gui ganha, hein? Depois de fazer o segundo set, né, do segundo jogo, foi um 11-9 ali, bem disputado. Ou seja, isso mostra que o Gui está entrando mais no jogo, já está um pouco mais adaptado. Talvez tenha caído um pouquinho o rendimento do Ted depois de fazer 2 jogos a 0. Às vezes o jogador tende a dar uma relaxada mentalmente, o que é um erro, na verdade, né? Mas pode acontecer. Boas variações agora do Gui Bittar. Uma saída para o Gui pode ser sacar um pouco mais lateral também, um pouco mais rápido, né? Para evitar que o Ted faça muito giro, né? Atacar primeiro e quando não der para atacar, passar bolas ou mais rápidas, né? Ou um pouco com variações mais laterais. Porque aí fica mais difícil de girar, né? E aí se entra num jogo de velocidade, o Ted já não tem tanto aquela vantagem de fazer aquele giro de 130, 140, 150 rotações por segundo, né? Que bola bonita, mas estava esperto o Ted, hein? Achou um ângulo ali quase por fora da rede, muito bom. Segue ganhando o Gui esse set, hein? Tem tudo para fechar esse terceiro jogo e forçar um quarto jogo entre os dois. Será que a gente vai ter uma virada aí? A gente já viu algumas boas viradas, né? Jogadores aqui no nosso torneio saindo perdendo de 2-0 e virando o jogo. Mas tá no jogo ainda o Ted nesse set, hein? Não tá morto não. Engraçado o Ted agora, né? Optando por uma jogada mais rápida. Perdeu uma bola importantíssima agora o Gui. Pode ter sido a bola do set, hein? Já tá 10-6, né? Se ele acerta aquela bola. Mas se recuperou bem, tem 3 match points o Gui. Que pontaço! Extremamente técnico, com variações de bola de lateral para tudo que é canto. E consegue fechar o Gui Bom na jogo. base do bloqueio sólido. Valeu. 11-5, 11-8. Vamos pro quarto jogo, hein? O Ted aí é um jogo da classificação para semifinal. Que não vai vender barato isso aí, não, hein? Não vai vender barato. Começando agora o quarto jogo entre eles. Rodrigo Léo que falou que tá dando aula pro Lucas Burgani, que acabou de fazer um jogaço, né, com o Reynosawa, nas quartas de final da categoria A também. E falou que tá dando aula pro Burgani de olho na TV lá do Clube Citar, que fica passando os nossos jogos, né, transmitindo. Que pontaço novamente, hein? O Gui se segurando no bloqueio, Ted atacando muito bem.
Temos um jogo, hein? Temos um jogo equilibrado. Depois daquele 2-0 pro Ted, quem achou que ia ser fácil, o que tá muito mais ajustado agora o tempo de bola e ângulos que ele precisa usar para principalmente para bloquear, né? Belíssimo contra-ataque agora do Ted. Como a bola do Gui não gira tanto, se ela não andar muito pro fundo da mesa, facilita o contra-ataque. O Gui precisa usar mais o braço e o corpo para jogar essa bola mais funda. Mesmo que ela não gire tanto, ela tem que andar um pouquinho mais. Se ela cair mais curta ali no meio da mesa do Ted, fica fácil de contra-atacar. Agora girou bem a bola do Gui, acima de 100. Olha como o Ted se movimenta rápido, né? É um bailarino esse menino. Boa, Ted, foi mal. Valeu, relaxa, tranquilo. E não pode perder a paciência nessas trocas de bola, né? Ele precisa se segurar. Quando o Ted está atacando, ele precisa respeitar a quantidade de efeito, de pressão que o Ted põe na bola. Tentar contra-ataque é meio que dar ponto de graça pro Ted, né? Quer dizer, pode entrar, pode dar certo, mas é difícil porque a bola do Ted gira bastante. Que pontaço agora, hein? Que pontaço! O trabalho de pernas do Ted tá em dia. O Gui colocou um bloqueio super curto na direita, o Ted foi buscar e o Gui estava esperto cobrindo o meio da mesa ali para bloquear de novo e fazer o ponto. Acho que o set mais equilibrado dos dois até agora, não? A gente teve um 11-9 já, mas esse set parece que tá mais equilibrado, tecnicamente falando, né? De pontaço novamente. O Gui tem essa característica, né? Ele consegue controlar o jogo e te colocar para correr. E é difícil jogar contra esse tipo de situação, né? Porque se você jogar mal, ele acaba te contra-atacando e finalizando. Então você tem que pegar a bola na corrida, longe do corpo, e ainda assim fazer uma bola com um mínimo de qualidade. Ai, que bola! Tirou da cartola agora o Ted, esses dois backhands, né? Deixa eu só enxugar aqui rapidinho, Gui. Tava difícil essas bolas pro Ted. O Gui colocou uma bola por baixo funda, difícil. O Ted atacou lento. O Gui bloqueou bem. O Ted conseguiu girar a segunda bola tão bem quanto a primeira, que é difícil. Set muito equilibrado. O Gui precisa agora dos dois próximos sets de qualquer jeito para forçar um quinto jogo. Eu tô torcendo pelo drama, eu tô torcendo pelo quinto jogo, como sempre. Até porque o jogo tá bonito de assistir, tá muito técnico. Eu gostaria de ver mais. Mas o Ted tem que combinar isso com o Ted, né? Porque ele vai tentar ganhar os próximos dois sets de qualquer jeito aí. Ganhando mais um set, o Ted acaba, fecha o encontro em 3-1. Variação bonita agora do Gui dando um tapinha para cima nesse saque do Ted, só para tirar da rede. E agora o Ted entrando bonito também no meio da mesa ali com o backhand. Novamente o Ted usando o backhand para recepcionar. Que troca de bola maravilhosa, hein? Uau, que troca de bola linda, altíssimo nível. Quando eu falo que o Gui tem nível para jogar a Super Divisão já, é por isso. Ele consegue equilibrar. O Ted é um jogador de Super Divisão. E o Gui consegue equilibrar o jogo, consegue exigir o máximo do Ted, né? Olha que bloqueio bonito, mais ativo agora do Gui na diagonal. Então ele é um jogador que tem toda a condição de crescer no tênis de mesa virtual, subir para a Superdivisão e incomodar todo mundo com esse jogo de controle dele. É um jogo muito sólido. Eu consigo pensar em vários jogadores do top 20 aqui que iam se complicar muito com o Gui. Nossa, o Goda ia comer o pão que o diabo amassou com o Gui. O Goda é um jogador da França, que está ali no top. Ele está ali sempre ali no top, entre top 15 e top 25. A Imarte, que é a melhor mulher da Espanha, também ia comer um dobrado para jogar com o Gui. Ia ser muito ruim para ela o jogo. Vários jogadores do Magnic da Alemanha que está sempre ali beliscando no top 10, top 15, também ia sofrer muito com o Gui. Esses jogadores todos de controle, o Gui ia ter chance de trocar muita bola com eles. Isso é muito interessante de ver.
Segue na frente agora o Gui nesse set. Ele precisa desse set e do próximo, né? De qualquer maneira. Mas ainda está se batendo com o giro de bola do Ted. Mais uma bola muito parecida com aquela outra que ele errou no outro set, né? Uma bola que sobrou alta, num momento delicado. Se duvidar, estava até 8-7 o jogo, não? Coisa assim? Será que foi um déjà vu isso? Porque agora o Ted consegue atacar bem 8-8. Uma pena, né? Podia estar 9-7, né? Ao invés de 8-8 pro Gui. Uma bola dessas faz uma diferença. Sem contar o psicológico, né? Que você perde uma bola fácil, você sabe que você perdeu a chance, o adversário cresce. Olha que bloqueio maravilhoso que fez o Ted agora. 9-9, tem 2 saques o Gui aí. Sacou lateral. Eu faria lateral também agora no final, tá dando mais certo pra ele, hein? Atacou com convicção o Gui 11-9. Que jogo, um 7-1. Que jogo equilibrado. Começa o set que pode ser o último set do jogo se o Ted ganhar, hein? Se o Gui ganhar, vamos ter um quinto jogo. Quinto jogo é drama, ainda mais saindo ganhando de 2-0 como o Ted. Quando a gente vê empata 2-2, você já começa a se questionar. Então esse set é muitíssimo importante. Os dois jogadores. Começa bem o Ted, dando um pouco mais de bola, cadenciando um pouco, né? Dando um pouco mais de bola para o Gui atacar. Let's serve. Tá certo. Ele tem que tentar atacar mesmo. Tá perdendo o jogo, tem que ir um pouco mais pra cima, né? Sair um pouco da zona de conforto. Fiz um belo bloqueio rápido agora. Uma abertura bonita. O Ted tá abrindo muito fácil essa bola de backhand, né? Belíssimo bloqueio de novo ali do mesmo lado, né? Dois bloqueios importantíssimos aí que fez o Ted. E esse é o problema da bola do Gui não girar tanto, né? Abre espaço para um contra-ataque. Tem tudo para fechar esse jogo agora em 3-1 o Ted, né? Tá a 2 pontos da vitória. O Gui não vai vender barato não, hein? Então, 2 sequências importantes de saque agora o Ted para tentar finalizar esse jogo. Voltou a bola. Que pontaço. Esse é o ponto que dá moral, né? Tava perdido ali praticamente, conseguiu retornar. Variação dentro da mesa, desperdiça os 2 saques do Ted. Vai ter mais 2 daqui a pouco, né? Consegue fazer 4 pontos seguidos o Gui. Mais de 4, né? Acho que tava 9-3 o jogo. 6 pontos seguidos, 7 pontos seguidos. Que impressionante. Ai, conseguiu quebrar o jejum aí, né? Tomou 7 pontos o Ted na sequência, empatou agora 10-10. Mais um match point pro Gui, forçando o quinto jogo, hein? Foi pra cima o Gui, Muito bom que jogo, Gui. virada! Foi Muito mal bom aí. jogo. Que virada sensacional! Boa, boa. Não, Pra ficar bom emocionante, jogo. pô. Tá. Caraca! Valeu o ingresso. Quando parecia tudo perdido, tava 9-3 pro Ted. O Gui vira 10-9.
e ganha no 12-10, atacando. Eu tenho a impressão que o Ted perdeu um pouquinho a confiança. Agora ele precisa se reestruturar ali emocionalmente, porque o caminho para o Ted atacar não é passar a bola e controlar. O caminho é ele atacar forte, botar giro, botar sequência, botar pressão. E vamos para o quinto e decisivo jogo. Vale uma vaga contra o Rei na semifinal, hein? Rodrigo Léo tá no chat aqui. O Rodrigo Léo tá assistindo no telão e tá assistindo o TED ao vivo também lá no Clube Citar, né? Tá uma gritaria lá o TED jogando. E eu imagino, né? Porque ganhando de 9-3 o último set, a 2 pontos da vitória, você já dá até aquela relaxadinha, já pensando, porra, maravilha, né? Tá pra mim. Quando que você vai imaginar que o seu oponente vai fazer 7 pontos seguidos numa situação dessa? E tá jogando muito agora o Gui, distribuindo muito bem a bola, achando bons ângulos. Guardadas as proporções, quando eu vejo o Gui jogar, me lembra um pouco o Philippe Save da Bélgica, o irmão do Jean-Michel Save, que foi um excelente jogador. Jean-Michel Save foi número 1 do mundo em Mal, Ted, mal, mal, mal. Do jogo. 1994, se eu não me engano, o Jean-Michel Save foi número 1 do mundo. E o irmão mais novo dele, Philippe Save, era jogador também do top 30, top 40 ali do mundo. Um jogador excepcional, controle de bola maravilhoso. O Jean-Michel Save era mais forte, né? Tinha um jogo mais agressivo e o Felipe mais de controle. Me lembra um pouco de Bittar, não sei por quê. Apesar do Felipe Save jogar muito mais atrás da mesa, também era uma outra época, a bola era menor, era diferente, né? A gente não sabe também o quanto de espaço tem o Guibitar para trás, se na vida real ele joga mais atrás ou não. São coisas que a gente realmente não sabe, né? E enquanto a gente conversa aqui, tá com 2 pontos na frente o Guibitar. Essa sequência de saque para ele é importantíssima para ganhar esse set. E vai para cima, confirma o saque 10-6, tem 4 set points. Senhores, será que vamos ter uma virada? Independente do que acontecer, tá um jogaço de assistir, né? Como cresceu o Gibitar nesses últimos sets. Tá com um backhand muito mais agressivo, né? O Ted precisa continuar botando pressão. Ele não pode parar agora, porque senão já era. Tem que tentar. Talvez fazer um jogo um pouco mais simples, de saque e recepção, para atacar com mais tranquilidade. Exatamente como ele está fazendo agora. Ele precisa fazer um ataque básico ali, combinações básicas para conseguir ganhar confiança de novo. Não é hora de arriscar, mas é hora de se manter atacando. E olha ali o contra-ataque do Gui na diagonal, como andou fácil essa bola, hein? Aproveitou que a bola do Ted não andou muito, não girou tanto, né? Entrou em cima da bola, um belo contra-ataque. O Gui tá usando uma estratégia muito interessante de jogo dentro da mesa. Ele não tá mais passando bola pesada para o Ted o tempo todo, como ele fez nos primeiros sets. Nos primeiros jogos, né? Nos dois primeiros. Ele tá passando bolas mais mortas a maior parte do tempo, para evitar justamente que o Ted gire muito a primeira bola. Que é uma estratégia bem interessante. Cabe ao Ted agora fechar mais o ângulo e girar um pouco mais para frente, né? Então, sacando o lateral o tempo todo, o Gibitar, para chamar o Ted para essa troca de bola um pouco mais reta. O que é bem inteligente, né? E que bola! Meu Deus! Ai, que bola difícil! Tava muito torta essa bola, hein? De novo, o Militar com esse bloqueio para a direita. Tá controlando muito bem o jogo. Ficou ruim pro Ted, hein? Ficou difícil pro Ted. O Gui tá muito solto agora no jogo. O Ted precisa continuar sacando pesado e saindo. E o Gui sacando lateral. São duas estratégias agora completamente diferentes, né? Cada sequência de saque agora vale muito para os dois jogadores. Ó. Tá recebendo muito bem o saque o Gui. O Ted está sacando um pouco mais curto, né? E tá facilitando essa recepção do Gui.
eu acho que talvez seja desnecessário. Eu poderia sacar um pouco mais longo, porque o Gui não é tão agressivo. E tem 3 match points o Gui. Que sensacional. Salvou o primeiro match point o Ted. Salvou o segundo com um saque pesado. É muita emoção, hein? Eu tô suando aqui. E consegue Linda, eliminar. Gui. Putz, Ted. Pelo amor Caraca, de Deus, é a parede humana porra, você, cara. meu Você tá irmão, louco. que Ah, jogo. Caraca, Ted, ah. que montanha que eu escalei. Ah, senhor. Você é doido, eu tenho Preciso idade pra isso mais mostrar não. isso. Os dois deitados, tá bom demais isso. Ah, Esse é o retrato do jogo mesmo. vem cá, o Rachão disponibiliza SAMU também, né? Tem um SAMU virtual, tá chegando uma ambulância virtual aí pra vocês. Tá chegando por Ô, PDF. Ted. Meu irmão, velho. Meu irmão, como é que isso Meu Deus, Ted. Jogou É muito, só Gui, jogou repetir muito. assim, ó. Um ponto depois do outro. Esquece. Um ponto. Não, aquele set que você virou foi muito bom, cara. Aquele 7-2 lá, eu falei, velho, para de pensar que você já perdeu, velho. Joga. Não, jogou muito, cara, jogou muito. Nossa, encaixou e foi. Puta, hoje meu back não entrou nada e, cara, você encaixando muito bem, velho. Cara, Muito mas bem seu mesmo. saque hoje começou matador. Seu saque tava muito difícil no começo, velho. Eu só tava apanhando demais pra ele, velho. Impressionante. Não, mas é aquela coisa, velho. 5 jogos, 1 hora pega, velho. Não, eu falei assim, velho, vou esperar o saque tudo aqui, ó. Ah, vou tentar sair de corrente, sei lá, mano, não tenho solução pra esse saque. Porra. Não, você encaixou bem. O Eu que me mudei o quebrou saque. hoje foi aqui. É, o saque. Não, o seu Comecei saque tava legal, tava chato. E, cara, você acertou vindo bem no meu back. Eu não sei, eu não tava acertando a bola. Tipo, eu não acertava a bola. Eu falei, cara, que estranho. Aí você Cara, machucou certinho. Isso, não, mas que jogo. Podia dar qualquer um aqui no final, velho. Qualquer Não, um foi mesmo. bom. Foi muito bom, Sinistro, foi bom, sinistro. foi bom. É aquela coisa, é gostoso perder assim, porque, pô, Não, foi um jogo foi bom. um jogão. Foi um jogão, Cadê foi em cima. Cadê o Vlad? Ô, Valeu Vlad. assistir aí, Vlad? Eu tô aqui no Deu bom cantinho, eu tô aí? aqui no cantinho, pô. Deu bom aí, Eu- Vlad? Foi bom? Porra, que jogaço, hein, cara? Eu tô suando aqui, rapaz. Eu tava bebendo água aqui, desesperado. Que jogo bom. E, assim, foi um jogo com muita reviravolta, é, muita troca de bola boa, um jogo muito técnico. E dois estilos, você joga em dois estilos muito diferentes, então sempre dá jogo bom, né? Porque um tá girando a bola, o outro controlando, então dá um jogo muito bonito. Eu só vou falar uma coisa, boa sorte pra quem pegar o Gui. Não. Pode mudar Agora- o nome, Gui Bitar Muralha. A semifinal agora é só pedreira, né, Ted? Qualquer um que passasse estava lascado na próxima. Não, Eu acho que eu pego o Vlad se ele ganhou. Não, Ele não, ganhou? você joga com o Ren, não, você acho que joga com o Ren. com quem vem. Não, o Ren já jogou com o Lucas, tá Só certo, o você pega o Ren, Ren. Só o Ren. É o jogo da chave que não teve, né, Vlad? É verdade, É né? verdade. É verdade. Tá Que é isso, hein, vendo? Vlad? Que é isso, hein, Vlad? Tá vendo? Ai, O nossa. tênis de mesa, o tênis de mesa virtual escreve certo por linhas tortas. Ô, Ted, eu tava assim, ó, no jogo da gente, quando deu 7-2 pra você, eu lembrei daquele jogo que teve das duplas, eu não sei se você viu, da Coreia contra outro time que ficou 9-1, 2-0, e os caras viraram e fizeram 3-2. Você viu esse jogo? Cara, ó, você tem ideia, aqui agora, pá, jogando, você fez 10-8, 10-7, sei lá. Cara, eu parei e falei, mano, só acaba 11, velho. E vamos. Não importa se acabar, tem que pensar sempre assim. Só acaba 11. Ai, mas foi Pô, que jogão, você jogo, mereceu muito Obrigado. a vitória. Ô, valeu, Não, Ted, você mereceu também muito. jogou pra caramba, né? Não, cara, você controlou certo, você soube virar o jogo na hora certa. Meu, foi muito bom, muito Não, eu bom. encaixei Puta, os backhand cagado aqui, ó, cara, no cantinho. era aqui, bicho. só... Abrindo a raquete. Eu Ô, tava Ted, a gente vai ter que trupicando fazer aqui. uma Eu falei, outra. Agora, agora tem 1 a 1, a filho. nega, Agora né? é a nega. Oxe, 1-1. Próximo campeonato, bota a gente no mesmo grupo, Vlad. Pera aí, eu tenho uma pedido. Faz isso não. Eu só consigo jogar à noite, mano. Aí eu falei, bicho. cara, graças a Deus eu consegui adiantar o nosso jogo, mano. Eu jogar 10 da noite ia ser o Obrigado, velho. fim, velho.
Não, e eu acabei de botar o moleque pra dormir, eu boto correndo, aí eu venho, boto o VT, a mulher tá aqui com outro no colo aqui dando de mamar. Minha vida tá meio de Nossa! cabeça pra baixo, irmão. Então, obrigado por Não, ter conseguido o espaço aí, viu, Ted? Valeu mesmo. não, que isso, que dá um jeito. O importante é ser legal, cara. O importante é Obrigado dar demais. certo. E Valeu. ó, Vlad, espero aí que tenha sido divertido aí pra Tô todos. aqui do outro lado, tô do Muito outro lado, tô obrigado. do outro lado, aqui, ó. cadê Aqui, aqui, você? aqui, do outro lado. Hã? Bom, A se gente vocês não não vê estão o. me vendo, vocês não Não, estão hoje me não tá vendo, tendo. Não, Cara, hoje deixa. não. hoje. Tá, Mas mas eu assim, ó, eu tô. estou de frente pra você. Isso, está de frente para mim, exatamente, ó. Pronto, ele tá ali, Tô ó. Valeu, meu dando até querido. tchauzinho aqui, ó, que vocês não estão vendo. Galera que Tedzão. ficou aí pra assistir, valeu. Bizão, Valeu, meu muito irmão. obrigado. Sempre um prazer jogar contigo. Igualmente, irmão. Tamo A gente junto. marca as próximas e aí eu vou tomar 2 Danone daquele, que acho que dá A mais gente tem que energia. parar, velho, de só jogar em campeonato e jogar às vezes pra gente evoluir antes dos campeonatos. É isso que a gente tem que fazer que a gente não faz. Não, Não é não? cara, eu não vou falar nada. O meu sócio tá aqui do lado, a gente não joga. É isso. É isso. Então Beleza. tá, gente. Gente, Valeu, valeu, valeu. Valeu obrigadão. por Boa assistir sorte aí. pro Gui. Boa Valeu. sorte na caminhada aí. Boa sorte pra todo mundo que tá jogando aí ainda em todas as categorias. Valeu, É galera. isso Agora eu aí, vou Valeu, descansar. igualmente. pessoal. Parabéns aí. Falou, falou. Até mais. Jogaço. Que jogo, hein? O Rodrigo lá tá me zoando aqui, falou que ouviu falar que o narrador faz boca a boca. Eu faço boca a boca sim, cara, mas só em jogo feminino e depende de quem estiver jogando, porque vou te contar, hein? O esporte para ter mulher feia esse tênis de mesa, viu? Com todo respeito, tem mulheres lindíssimas, mas na média o negócio é ruim, rapaz. Claro, comparando com tênis, comparando com vôlei, né? Não estou comparando com futebol nem com basquete, né? Comparando só com tênis e com vôlei. Mas, porque aí se comparar com futebol e com basquete, realmente o tênis de mesa é uma maravilha, uma coisa linda. É isso aí, pessoal. Deixando os papos furados de lado, obrigado por terem acompanhado hoje. Temos mais jogos, provavelmente amanhã. Bom, ao longo da semana toda, né? Porque tem o Brasileiro sábado e domingo. Então, é, aí a gente está tentando acabar o torneio até sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue. Se não, a gente deixa os últimos jogos para a semana que vem mesmo, não tem problema, né? Mas o ideal seria acabar até sexta para todo mundo ficar tranquilo aí. Ó, o Gui Bittar já está aqui no chat, inclusive, já agradecendo. Valeu, Gui. Foi um prazer, cara. Que jogo que vocês fizeram. Acho que os dois saem vencedores de um jogo desse e a gente que assistiu mais ainda. Foi um presente esse jogo. É muito, muito legal. E aí, boa sorte na semifinal com o Reinosal, né? Vai ser um jogo duro, tenho certeza. Joguem quando vocês puderem, o quanto antes, tá? Só me avisar, vou tentar transmitir esse jogo aí de qualquer jeito. E é isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Bom descanso aí para vocês. E a gente continua com mais rachão virtual aí ao longo da semana. Abraço e bom descanso.